Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre arrependimento. E para compartilhar a respeito desse assunto, eu gostaria de ler um texto que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu vou ler apenas aqui o verso 19 e 20, porque essa aqui é uma parte do discurso que Pedro e João estavam ali compartilhando no pórtico de Salomão. E o texto nos diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Nessa passagem nós vemos claramente eles ali compartilhando a respeito do Evangelho, e eles compartilham aqui a necessidade, ali uma certa até intimação do quanto nós como seres humanos necessitamos nos arrepender, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Entretanto, quando nós cremos naquilo que Jesus Cristo fez na cruz, através da fé, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade, o privilégio, a graça de ser salvo, de ter a nossa dívida que era impagável, ter essa dívida paga por aquilo que Jesus fez por nós. E eu gostaria de compartilhar aqui, mais especificamente, sobre o que é arrependimento. Porque às vezes, infelizmente, há uma pequena confusão no que significa arrependimento. Às vezes a gente acha que é uma emoção, é algo ali no qual eu fico triste naquele momento, né? Mas se eu fizer de novo lá na frente, tudo bem, não tem problema. Só que não. Existe diferença entre arrependimento e remorso. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, genuinamente, a gente não fica naquele ciclo sempre fazendo aquilo. Não. A gente muda de posicionamento em relação àquilo. Se a gente fazia tal coisa que não é agradável a Deus e Deus toca na gente para que aquilo seja mudado, ao nos arrependermos daquilo, a gente tem que fazer justamente o contrário daquilo que a gente fazia. Quer ver um exemplo? Se você vivia uma vida contando mentira, agora você vai viver espalhando a verdade. Entende? É direção oposta, não é sentimento, é posicionamento. E essa palavra aqui usada para arrependimento, que ele fala que arrependa-se, no grego original é metanoia, que significa justamente mudança de mente, mudança de mentalidade e, por consequência, mudança de comportamento. Então, aqui ao falar arrependam-se, você está falando mudem de mentalidade, mudem o comportamento e a mente de vocês. E, em outras versões, fala arrependei-vos e convertei-vos. Aqui fala arrependei, pois, e volte-se para Deus, que significa o mesmo. Ei, mudem de mentalidade e volte-se para Deus. Viva uma vida que glorifique a Deus através das suas atitudes. Então, grave isso. E eu gostaria de compartilhar a história de um homem que nós vemos claramente que se arrependeu. E esse homem é Zaqueu. Em Lucas 19, capítulo 1, eu vou ler alguns versos aqui que relatam a história dele para você entender melhor o que eu estou falando. Que nos diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha só que o povo estava se queixando.
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, e eu vou explicar melhor o porquê que ele está dizendo isso aqui, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, por que que o povo estava criticando tanto o Zaqueu? E criticando até Jesus por conta da atitude dele de ali dormir na casa de um pecador, visto pelos olhos da sociedade. Porque Zaqueu era um cobrador de imposto. Ele recebeu esse ofício da parte do Império Romano e ele cobrava ali impostos daquele povo. Só que tinha um problema que era muito comum naquela época dos cobradores de impostos. Porque o Império Romano cobrava uma determinada taxa. Olha, vocês precisam cobrar essa determinada taxa do povo. Beleza. E qual é o problema a partir daí? O povo já não gostava por conta, né, de ter que pagar os impostos e tudo mais. Isso não é de hoje, mas é algo antigo já. Mas o que acontecia nesse cenário é que aqueles cobradores de impostos colocavam uma taxa a mais do que o Império Romano estava pedindo. E esse a mais que eles colocavam, eles embolsavam. Eles estavam ali literalmente mesmo extorquindo o povo. E o povo sabia disso. Então eles eram muito odiados pelo povo. Então ele aqui declara: se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei até 4 vezes mais. E logo depois a gente vê a declaração de Jesus que hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, porque Jesus viu ali um homem que se arrependeu genuinamente, que teve uma mudança de mentalidade, nós vemos nessa declaração dessas palavras dele, e que a partir de então nós vemos essa mudança e o comportamento dele. Que se antes, como eu falei aqui, antes ele roubava, antes ele extorquia, agora ele está devolvendo aquilo. Ele não apenas parou de roubar, parou de extorquir, mas ele está devolvendo aquilo e até vezes maiores do que aquilo que ele extorquiu. Então nós vemos uma mudança clara de mentalidade aqui. E interessante nesse texto, voltando em Atos 3, é que deixa bem claro do porquê, para que seus pecados sejam cancelados. Ou seja, a dívida que nós temos ali, impagável, porque todos nós pecamos, e nós vemos isso a partir da queda lá no Éden, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Entretanto, Jesus nos deu essa oportunidade, pagou o preço. E agora, quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Ele, nós temos nossos pecados cancelados. E interessante, seguindo aqui, fala para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Em outras versões fala refrigério, mas no original eu achei interessante essa palavra porque fala sobre avivamento. Então o que quer dizer aqui? Que trouxe de volta a vida. A partir do momento que a gente ali mudou a mentalidade por conta desse encontro com Jesus e se voltou para Deus, agora vive uma vida que glorifica a Deus, os nossos pecados são cancelados e nós somos trazidos de volta agora à vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora Jesus nos deu vida, e essa palavra aqui no original significa isso. E ele manda o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. O que o texto está dizendo? É que o Cristo, por um tempo, Jesus Cristo subiu aos céus e está sentado à destra de Deus. E é da vontade de Deus que ele fique lá até determinado tempo, no qual, em breve, certo dia, no dia do Senhor, ele virá e resgatará a sua igreja, entre tantas outras coisas que estão por vir, estão por acontecer. Então, de tudo que eu falei aqui, eu gostaria que você gravasse isso que é o mais importante. Arrependimento é mudança de mentalidade. Então, se você cometeu algum pecado, algo ali que ninguém saiba, ou que você compartilhou com alguém, ou que só você e Deus sabe, e às vezes você ali fica triste com aquilo, você ali chora, às vezes você fica com raiva, e expressar sentimento é algo que acontece mesmo com a gente, mas que não seja apenas uma expressão de sentimentos no momento desse, mas que haja ali, a gente ali ao desagradar a Deus,
a gente tome um posicionamento diferente e a gente começa a andar em direção oposta àquilo. Se você cometeu algum pecado no qual você tem como muito ruim, porque às vezes a gente infelizmente acaba classificando os pecados, só que não existe isso de classificação de pecados, porque se a gente está mentindo, isso é um pecado muito grave, então a gente não deve não apenas parar de mentir, que é necessário sim, mas agora a gente começar a espalhar a verdade. Nós precisamos, então, sempre ter isso em mente, que é necessário mudança de posicionamento, mudança de mentalidade, não apenas emoção. Porque quando nós mudamos o nosso posicionamento, isso demonstra que houve um arrependimento genuíno e isso agrada e glorifica a Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para o máximo de amigos que você puder, para que outras vidas venham a ser alcançadas através da palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.